O governo federal deve promover mudanças em relação a quem recebe auxílio-doença e aos aposentados por invalidez. Quem tem menos de 60 anos vai ter que passar por nova perícia. Este é o assunto de hoje do quadro Seus Direitos. Os segurados do INSS que recebem benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença há mais de 2 anos passarão por revisão. Fica fora dessa convocação apenas o aposentado que já completou 60 anos. As regras foram anunciadas por meio de medida provisória no mês de julho. Essa mudança é para evitar que os beneficiários que retornaram à condição de voltar para o mercado de trabalho continue recebendo os valores indevidamente. Hoje, no Brasil todo, está em torno de 800 mil benefícios de auxílio-doença. Então, assim, acima de 2 anos. Porque tem pessoas, às vezes, que está recebendo e que ele já recuperou há muito tempo, e já poderia estar trabalhando. Agora, tem outras pessoas que estão, talvez, incapazes definitivamente e que estão recebendo auxílio-doença. As pessoas que devem passar por essa revisão vão receber a convocação por meio de cartas que chegarão nas residências. As convocações nos próximos meses também dependerão da quantidade de médicos peritos que vão aderir ao programa. O governo chegou a anunciar R$ 60 por cada perícia médica feita a mais. Agora, é bom esclarecer que essa situação do perito é facultativa. Ele tem que assinar um termo de adesão. Então, os peritos podem aderir ou não. Então, nós estamos fazendo esse trabalho para ver quem vai aderir. Pode acontecer que algumas agências, em alguns lugares, o médico não aderindo, a gente não vai fazer a revisão naquele momento ali naquela agência, só posteriormente. As pessoas podem ficar tranquilas, não precisa procurar nossas agências, eles serão convocados por carta, então será encaminhado um documento para a pessoa no dia e a hora que ele deverá comparecer e em qual agência ele vai fazer a sua perícia. Só um minutinho. E para falar sobre essas perícias do INSS, a gente já começa a conversar até antes, Eu converso agora com o presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, Alan Rocha. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lira. Boa tarde ao telespectador também. Eu estava perguntando aqui se vai acontecer alguma seleção para essas pessoas? Como é que vai ser? Sim, aqueles que recebem um benefício há mais de 2 anos, na aposentadoria por invalidez e também no auxílio-doença, serão os primeiros que serão convocados, levando em conta a menor idade para a maior idade. Assim, estabeleceu os critérios dentro dessa portaria do INSS e certamente esses comunicados já serão encaminhados ao segurado. E por que isso? Por que o INSS resolveu tomar essa atitude? A legislação, ela já trata dessa disposição, que o benefício por incapacidade, tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez, ele pode ser revisto. Mas isso não estava acontecendo. Então, com a medida 739, vai buscar essa revisão para o segurado. Lembrando que, principalmente o auxílio-doença, que é um benefício transitório. Nós temos casos de segurados que já estão há 6 anos recebendo auxílio-doença, 7 anos, 5 anos. Ou esse segurado não pode mais trabalhar, isso já tem que ser convertido em uma aposentadoria por invalidez, ou ele já readquiriu a sua condição de trabalho. Então, é importante nesses casos essa reavaliação, ou para regularizar de vez a situação desse segurado, ou para colocá-lo de novo ao mercado de trabalho. Essa questão do auxílio-doença, ele não tem um período? Pode ser, porque assim, eu mesmo imaginava que seria por um período, 1 ano, 2 anos mais ou menos. Ele pode ficar um certo tempo? Ele pode ficar até essa medida provisória, que a medida provisória agora ele estabeleceu essa regra. Se não for fixado um período, tanto na via administrativa quanto por uma decisão judicial, ele não vai passar de 4 meses. Ele vai durar só até 4 meses. Então, a medida 739, que foi editada no mês de julho, ela veio agora e regulamentou de vez a situação. Mas as pessoas vão ser convocadas por carta, Vai ser tudo de forma... Não vai ter telefonema, não vai ter e-mail, vai ter o registro ali. Exatamente. O Instituto Nacional do Seguro Social não vai se utilizar de telefone, não vai se utilizar de e-mail, não vai se utilizar de WhatsApp, de nada disso. A convocação do segurado é por carta. É importante, só lembrando aqui, que aquele segurado que mudou de endereço e não tem os dados atualizados na Previdência Social, que faça isso. Porque se o INSS não conseguir encontrar o segurado no endereço, ele tem todo o direito de suspender o benefício. E o benefício só voltará a partir do momento em que ele se apresentar numa agência da Previdência Social. Então, de repente, se parar de receber, pode ser isso aí? Pode ser que ele não foi convocado, não recebeu a convocação porque o endereço está desatualizado.
Então, é importante que todos tenham seu endereço atualizado junto à Previdência Social. E, de repente, a pessoa recebeu, foi convocada, etc. e tal, mas não foi. O que acontece? Corta também. Ele vai ser cessado e poderá até ser suspenso, conforme a circunstância, e enquanto ele não se submeter a uma perícia médica, não acaba essa suspensão. E só uma última pergunta para a gente terminar. É preciso levar todos os documentos no momento da perícia, exames, etc. e tal? É importante que esse segurado, desde já, procure o seu médico, o médico que ele já tem costume de fazer o seu tratamento, já possa renovar os seus exames, fazer novos exames caso não tenha, porque ele não sabe quando ele vai ser convocado. E talvez ele vai ser convocado em um momento em que ele não vai ter tempo de agendar esses exames, principalmente aqueles que tratam pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então é importante que já faça isso agora. E é fundamental que o telespectador tenha a noção que ele deve levar um laudo circunstanciado, um laudo que descreva toda a sua situação, todo o seu problema de saúde, indicando inclusive a CID, a extensão dessa incapacidade, se ela é total ou se ela é parcial, se ela é algum determinado da vida, ela vai suspender, e exames que comprovam isso. Ok. Então é muito importante que isso aconteça. É bom estar com tudo em ordem para não ter nenhum susto. Exatamente. Muito obrigada pela presença, um assunto muito importante. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação falar com vocês. Ok, muito obrigada. Eu conversei agora com Alan Rocha, ele que é presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário.